fila encadeada. A gente pode perceber que fila vai ter dois atributos, início e fim. Diferente da estrutura de vetores, né? Essa daqui é composta por uma sequência de nós, cada nó composto de um campo informação e um campo próximo. Para a gente começar a nossa implementação, vamos pegar aqui o que a gente já fez um pouquinho no Ava, né, de fila estática, e a gente vai colar e começar a modificar o código, né, para ele se tornar nossa fila encadeada. Então, mudando fila encadeada, nosso construtor, surprise warning não tem, porque isso daqui era usado para nosso vetor de objetos. Fila encadeada não tem tamanho máximo. Também já vou tirar algumas coisas a respeito aqui, que fila encadeada não tem cheia, né? Ela nunca enche. Fila encadeada também não tem tamanho máximo. Quais são os atributos aí da nossa fila encadeada? A gente já viu eles aqui. Tem o início, né? Fila início e fila fim. Então são dois atributos. Ambos têm uma referência apontando para nó. Você vê a setinha, então é o nó início e o nó fim. Node início e node fim. Vamos colocar ele como privados porque nada do tipo node deve ser acessível de fora aqui da nossa classe encadeada. Então a parte de encapsulamento aí da nossa API é somente com esse private aqui no node, já garante o encapsulamento dessa classe. Node a gente não criou ele ainda, vamos criar esse node. Então class node tem os atributos que a gente já viu, então ele tem um info do tipo e, tem um prox do tipo node. Vamos fazer já nosso construtor, que já facilita a criação da instância node, né? Fila encadeada, eu começo com início e fim sendo nulos. Então, início e fim são nulos. Como que a gente insere um valor aqui na nossa fila encadeada? Vamos observar como que funciona isso aqui. Vou colocar um valorzinho, ó, 15. O novo nó é colocado no final da fila. Quem estava no final aponta para esse novo nó. E esse novo passa a ser o novo final da fila. Esses três comandos a gente vai colocar ele aqui, né, no nosso insere. Então, eu preciso criar um novo nó, que é esse valor, e é null. Eu preciso fazer meu último elemento, então quem está no fim vai apontar para ele. Então, aponta para esse novo. E o fim passa a ser o novo. Eu vou colocar um return true para avisar que tudo deu certo. Esse método de inserção ele tem um porém, né? Ele tem uma exceçãozinha aqui que a gente precisa verificar para deixar tudo certinho. É quando a gente vai inserir e não tem ninguém na fila. Então a fila está vazia e eu vou inserir o nosso primeiro nó. Olha o que acontece. A gente cria um novo nó e fila início e fila fim apontam para esse nó. Então eu vou fazer esse if aqui. Então se nossa fila estiver vazia, então se início for nulo, eu vou fazer tanto o início, né, quanto o fim apontarem para esse novo nó. Else. Nos outros casos, a gente já viu, ele faz certinho. Essa é a inserção, então, na fila. Como que a gente remove dessa fila? Para a gente remover, a gente remove do início da fila. Tá? Vamos observar aqui, tirar o valor 12, né, que está no início da fila. Como que ele tira? Ele guarda o valor 12 e fila início passa a ser o próximo. Então, dois comandinhos aí, né? A gente vai precisar de um terceiro. Mas vamos lá. Remove seria, eu preciso saber quem que eu estou removendo, e ele está no início, então valor é início.info. Meu início, agora que eu já guardei o valor, eu posso mudar ele é início prox, passo a apontar para o próximo e eu retorno esse novo valor.
Vazia. Ah, esse está fácil, né? A gente já viu uma condição aqui de vazia, que é quando início for nulo. Quando início igual a nulo e fim igual a nulo, não. Um deles já basta. Quando o início for nulo, o fim também é nulo. Basta verificar um dos dois e você vai saber se a fila está vazia. Então, return, se esse início for nulo, é porque a fila está vazia. Quem é o primeiro elemento? Ah, esse é fácil. Return é o cara que está no início. Retorne início info. Quem é o último? Return fim.info. Como que eu sei contar o número de elementos, né? Eu vou deixar isso daqui um pouquinho para frente, né, para a gente contar. E antes de fazer isso daqui, eu vou transformar a nossa fila encadeada em uma fila iterável, na qual eu posso passar de elemento em elemento do início até o final. Como eu vou fazer isso? Eu vou dizer para ela que eu implemento um iterable de e. Para tornar isso possível aqui, eu vou fazer então, implementar os métodos do iterator. Vou fazer o new iterator e eu preciso implementar esses dois métodos, o hasNext e o next. O hasNext, a gente vai começar agora, aqui eu vou criar um node aux, que vai começar no início da nossa fila, né? E ela vai percorrendo esse aux de aux.prox, aux.prox, até chegar no final, que é o nulo. Né? Então, se esse aux for diferente de nulo, é porque tem algum valor a ser lido. Que valor é esse? Vamos pegar ele aqui. O valor ele está em aux.info. Após eu pegar esse valor, eu vou andar o aux, que a gente falou que ele vai de aux.prox, de aux.prox até chegar no final. Então, é esse código que a gente tem. Então, eu inicializo o meu iterator no início, ele vai indo de aux.prox, né, andando de nó em nó, até chegar no nulo, onde ele para. Agora que ele é iterator, eu consigo fazer uma implementação bem rápida do nosso num elementos. Né? Eu vou colocar aqui então um contador, olha só, cont igual a 0, vou fazer um for para cada elemento na nossa lista, né, que é na nossa fila, que é diz, eu vou fazer cont mais, return cont. Bom, como é para cada elemento, se eu tiver 10 elementos, ele vai fazer 10 vezes, se eu fizer 100 elementos, ele faz 100 vezes, se eu tiver n elementos, ele faz n vezes, é por isso que esse cara é chamado de O de n. Não é uma complexidade muito legal, se a gente conseguir reduzir esse valor aqui, ele não utilizar for, seria um pouco melhor. Né? E isso a gente consegue fazer da seguinte forma, vai ter um custozinho, né? Mas vai ficar legal. Eu vou colocar aqui então um valor n, que vai contar para a gente quantos elementos tem na nossa fila. Tá? Eu estou inicializando ele aqui com 0, mas posso colocar aqui no construtor para ficar padronizado. Né? A cada inserção eu vou fazer um n++, e a cada remoção eu faço um n menos. Dessa forma, em vez de ter um contador de elementos que, se tivesse 1 milhão de elementos, ele vai contar 1 milhão de vezes, eu coloco apenas return n. Ou seja, essa minha implementação aqui é muito melhor, porque ela não tem for, ela tem somente um comando, então ela é O de 1. Por fim, o nosso toString, a gente pode utilizar aqui o joiner, né? String joiner. Então, var s recebe new string joiner. Vou usar ele com 3 parâmetros. O primeiro é o delimitador, eu quero separado por vírgulas. Um prefixo, vou colocar um colchete abrindo, um colchete fechando. Para cada elemento, né? Elemento E da minha fila, faça o quê? Adiciono esse elemento no meu joiner. Por fim, posso retornar então s.toString já num formato que começa com colchete, separado por vírgulas e termina com colchete. Essa aqui então é a nossa fila que insere
no final e remove do início.